tarde, já comecei a gesticular, tem que controlar isso, gente. Boa tarde, pessoal, está começando mais um TV Corrida e eu estou olhando para a câmera errada. Agora estou olhando para a câmera certa e oficialmente, portanto, dou início aos trabalhos do programa, que hoje recebe um convidado especial. Um convidado que eu já venho cevando há muitos anos e que desde que era pequeno, mais ou menos o meu tamanho, porque eu tenho a idade dele, eu queria que ele viesse ao meu programa e está aqui hoje. Bruno Senna. Tudo bem? Tudo bom? Beleza. Bem-vindo ao programa. Muito Boa obrigado. tarde a todos que estão aí também. Todos que estão no chat já estão mandando perguntas que serão feitas aqui. Mas vamos começar pelo começo, como dizem os antigos druidas. O que é que você achou dessa sua mudança de carreira? Eu não vou fazer aquelas perguntas básicas, tipo, como você começou no automobilismo? Porque eu acho que todos já sabem, de cor e salteado, não precisamos, né, perder tempo com isso. Então vamos à parte recente. Como que você enxergou essa mudança de Fórmula 1 para WEC, para World? Bom, obviamente para mim é um caminho bem diferente, né? Eu tive sempre correndo em monoposto desde o começo da minha carreira e o caminho era muito bem definido para ir para a Fórmula 1 e ficar por lá. Então são experiências diferentes, um pouco talvez desconhecidas nesse sentido, porque eu não sei exatamente para onde que vai isso, onde que isso vai dar, né? Não é um caminho que é um fim como a Fórmula 1, tem outras divisões, etc. Então eu estou, obviamente, ainda em processo de adaptação, em processo de entendimento do que o futuro reserva. Então a gente está trabalhando bastante, mas, enfim, na parte esportiva, na parte de pilotagem, é business as usual, está aprendendo de uma forma. Deixa eu entender, você ainda está se adaptando, entendendo, e você já é líder do campeonato. Quer dizer que depois que você entender mais ainda, espero que eu seja líder. Haverá choro e ranger de dentro no resto do grid, é isso? Espero que seja o líder do campeonato geral. Não, mas obviamente, dei uma boa sorte, de certa forma, de entrar num carro que é um carro que já saiu vencendo desde o começo, com bons companheiros de equipe também, etc. E, obviamente, a gente está aproveitando, né? Porque nesse campeonato super disputado, agora já colocaram 10 quilos no nosso carro para diminuir nossa performance para Le Mans. Uhum. Então já começa a ficar mais complicado. Fazer regime, agora o negócio é fazer regime. Infelizmente não é o suficiente, mas entendeu? O problema é que você acaba incorrendo nesse tipo de penalização. O lastro, quando eles põem, eles decidem onde que fica o lastro, ou pelo menos a equipe pode dispor, mudar o centro de gravidade, pôr mais para baixo, mais para frente, para frente? Eu acho que eles só determinam quanto peso de extra você tem que colocar no carro e você coloca onde você quiser, mas peso extra, por mais bem situado que seja. É desagradável. Eu sei porque eu também tenho peso extra, quero perder. Mas, voltando à questão dessa sua mudança. A gente acompanhou no começo do ano as suas negociações com a própria Williams, com outras equipes. A coisa foi passando o tempo, aí veio o anúncio do Bottas, na verdade no fim do ano. Como foram essas negociações com a Williams, especificamente com a Williams, no fim do ano? Eles chegaram a sinalizar e na última hora veio a surpresa? Ou eles já sinalizavam, olha, a gente não diz nada, mas se eu fosse você já vai correndo atrás de outra coisa? A gente percebeu já razoavelmente cedo no ano que existia uma chance boa do Bottas entrar no final do ano. Uhum. Obviamente estavam preparando o Bottas para o futuro. Que diga as suas sextas-feiras, né? Utilizando um precioso tempo de treino, que é escasso na Fórmula 1. Mas a questão é que a gente sabia que existia uma tendência disso acontecer, principalmente pelo Toto Wolff ser o empresário do Bottas. Então, isso meio que deu pra gente aquele negócio. Na verdade, assim, no começo do ano a gente sabia que tinha isso, então a tendência era tentar fazer um ano bom e superar, e para garantir que ia ter uma vaga para o ano seguinte. Mas, obviamente, com todas as dificuldades que a gente teve durante o ano, não foi possível. Então, a gente sabia que para continuar no Williams ia ter que depender deles. E a gente viu que não ia ser fácil, então a gente começou a conversar com outras equipes antes, inclusive a Force India, inclusive a Caterham antes do final do ano, etc. E aí as coisas foram do jeito que foram, mas a gente sabia antes deles anunciarem, né, o Bottas, a gente sabia já que as coisas estavam encaminhadas. Bom, como você mesmo falou, ele era empresariado por um sócio da equipe, Say No More. Aliás, uma situação parecida aconteceu com o Grosjean na Lotus no ano anterior, né? Efetivamente, os 2 anos foram a mesma história nesse sentido, né? Pilotos que estavam sendo empresariados por alguém de poder, né? De muito poder na equipe.
acabaram entrando. E, enfim, isso é coisa da Fórmula 1, não é só, no meu caso, o Briatore empresariava vários pilotos que andavam pelas equipes deles e provavelmente isso acontece bastante por lá. Infelizmente, coisas da vida, não é mesmo, minha gente? Coisas da vida. Mas, enfim, vamos continuando aqui sobre as negociações. Muito bem, aí você viu que a Williams a coisa não estava muito bem, papapá, e começou a prospectar, por exemplo, na Force India. E até um determinado momento, pelo que eu acompanhei, as coisas pareciam razoavelmente caminhando bem. De repente parou. Como é que foi isso e a que você acredita essa mudança de postura? Isso foi algo interessante na Force India, né? A gente realmente estava conversando bem com eles, tinha uma boa chance daquilo dar certo, estávamos, né, negociando condições, etc. E de repente o negócio realmente parou e foi um pouco assim, meio que eles desapareceram por um tempo. Pelo que eu sei, não foi só comigo que aconteceu isso, foram com outros pilotos também, inclusive o próprio Sutil, que estava nas negociações, de repente as negociações cessaram por um tempo. Obviamente, com ele, as negociações retomaram-se depois de um certo tempo. Então, alguma coisa internamente para eles, né, acabou tomando uma paralisação lá e eles, quando foi conveniente para eles, eles retomaram isso. Infelizmente, mas favor. Não descobriram o que era, o que deu a trava geral? De repente, uma questão administrativa interna, sócios discordando pelo caminho que iam? Aparentemente é coisa dos sócios decidirem que pilotos que eles iam querer ter, mas com certeza a Fórmula 1 tem muito mais coisa por trás do que só isso. Lembrando que os dois donos da Force India, para quem não lembra, o Subrata e o Malia. E os dois têm dívidas bilionárias no seu país. O Malia tem a Kingfisher, que além da companhia de bebidas é uma companhia aérea, só que a companhia aérea já praticamente parou de voar, fechou, faliu, e a Kingfisher vendeu a maior parte acionária para a Diageo, se não me engano, United Brewery, alguma coisa assim, uma grande empresa multinacional, para tentar estancar a sangria de bilhões do grupo. E o Subrata também estaria sendo cobrado em outros bilhões de dólares por dívidas na justiça indiana. Então é interessante. Mas nada que, por exemplo, ameace o iate do Vijay, que continuou lá em Mônaco dando festa, né? Essas coisas curiosas. Mas, ok. Aí, então, a questão lá na Force India fechou a porta e vocês começaram a conversar com a Caterham. Não sei se depois ou paralelamente, enfim. Como foram as negociações com a Caterham? A gente conversou com a Caterham, mas a gente vinha conversando com eles já desde antes, né? Durante o mesmo processo da Force India. Mas a gente viu que no final das contas, para continuar na Fórmula 1, não valia a pena ficar lá se arrastando, né? Então, a Caterham não teve um desempenho bom no passado e eles, por mais que eles prometessem, etc., né, que eles iam melhorar e tudo mais, a gente não estava vendo muitos sinais de melhoras na equipe. Então, a conclusão foi que, no final das contas, se for para seguir o caminho do Timo Glock, por exemplo, ele foi lá, é um piloto que tem pódio, que tem bons resultados pela Toyota, acabou indo parar na Marussia, né, e agora está fora porque realmente nessas equipes não se cria futuro, entendeu? Se você está começando por lá, existe potencialmente um caminho para o futuro, mas você descer para lá começa com o Kovalainen, a mesma coisa. Então a questão para a gente foi que Trulli, enfim, assim já estava honestamente de saco cheio de ficar andando no meio do grid, entendeu? Fazendo número na Fórmula 1 com meias oportunidades, ou zero oportunidades, como foi no caso de 2010. É verdade. E aí a gente decidiu que era melhor procurar outra coisa para fazer, antes de todas as oportunidades desaparecerem, e foi aí que a gente voltou os nossos olhos para o Endurance e para outras categorias. E como é que vocês chegaram ao Aston Martin? Vocês que foram procurados, vocês, digamos assim, fizeram algumas prospecções e acharam que essa era mais interessante? Isso foi muito interessante. Na verdade, veio por um caminho mais, vamos dizer, inesperado. Foi meu fisioterapeuta conhecia o Darren Turner por um outro contato e eles acabaram trocando figurinha. E o Darren Turner falou para o John Gall, que é o diretor da Aston Martin Racing, falou para ele que eu estava disponível, né? E aí, no mercado. E aí ele se interessou, mandou um e-mail para a gente, só que a gente tinha que decidir isso em 3 dias.
tá. Porque já tinha outros pilotos no line-up, né? Muita gente interessada no carro que estava vencendo no fim do ano passado. E finalmente a gente realmente decidiu isso em 3 dias. Era uma proposta um pouco mais complicada, assim, porque não estava tudo 100% definido. E a gente acabou assumindo o risco, né, de ir para lá e no final das contas foi uma aposta muito bem feita. No caso, então, vitoriosa, é verdade. foi fantástico, uma oportunidade que caiu assim perfeitamente para a gente. Então fiquei muito contente com isso. Mas durante esse tempo mesmo a gente estava conversando para ver se fazia a Fórmula Indy e enfim outras coisas assim. No final das contas, com o pouco tempo que a gente teve para fazer isso, a gente acabou não conseguindo fazer. E como é que foram essas negociações com a Indy? Você cogitou correr campeonato inteiro? Não faria o VAIS, de qualquer forma não faria o VAIS. É uma decisão meio pessoal e familiar, né, de não assumir esse risco, porque infelizmente querendo ou não, o risco é muito mais alto do que nas outras categorias. O Conway fez isso, né? O seu grande amigo. O Conway venceu agora a corrida, tá indo bem e tudo foi mais. muito bem. Então, quer dizer, enfim, existe um risco que a gente, como família, não quer assumir, então seria só os circuitos mistos. Mas, de qualquer forma, as negociações estavam indo bem e tudo mais, só que as condições não eram meio complicadas. Não era uma equipe que a gente estava conversando, não era uma equipe que estava vencendo, ia depender de outros fatores também, então a gente acabou optando por um caminho mais simples esse ano para ter tempo de sentar, olhar e realmente planejar o próximo ano com mais calma. Então, no próximo ano, você ainda não está definido se fica na Aston Martin. Ficar na Aston Martin é uma possibilidade, mas não é a única. Você já está... E entre as outras possibilidades, por exemplo, Fórmula Indy, não sei, Rally, ou mesmo no WEC, de repente correr de protótipo, qual que te... Não posso perguntar para você qual que te atrai mais, porque não é hora de você falar disso ainda. Mas... existe alguma curiosidade de você correr em uma categoria diferente? Olha, como eu disse no começo da nossa conversa, eu sempre tive num caminho muito simples e com um fim certo, né? Que era a Fórmula 1, monoposto, etc. Então, eu estou explorando agora o que existe, né, no mercado. Então, inclusive de Fórmula 1? Fórmula 1... é difícil, porque a gente sabe as dificuldades que são lá. Tem que ser uma oportunidade muito boa. Senão não vale a pena voltar para perder outro ano em fazer uma carreira boa em outro lugar, entendeu? Então, enfim, a Fórmula 1 é uma... Nunca diga não para a Fórmula 1, mas no momento não é a prioridade. De qualquer forma, realmente a gente está explorando. Eu estou pensando em fazer um teste com um carro de NASCAR para ver como é que é. Nunca andei no oval na minha vida. O Nelsinho disse que te convidou, né? Então tem isso. Também a própria Fórmula Indy está ainda dentro das cartas para o ano que vem, para ver o que existe. A gente está vendo dentro do WEC também. Obviamente, a melhor chance é ficar na Aston, mas, enfim, os protótipos são carros incríveis e todo mundo quer pilotar um protótipo dentro do WEC. Então, tem essas coisas. Tem a própria Stock aqui no Brasil, que a gente está olhando também. E, finalmente, a opção um pouco mais fora da curva aí, que é o que vai começar no que vem, é a Fórmula E, de carros elétricos, né, que vai começar no final do ano que vem. É uma das coisas que a gente está olhando também. Só corre na rua, né? Só corre em circuito de rua. É uma categoria completamente diferente das outras. Então, é algo que a gente está explorando também. Então, quer dizer, o caminho está realmente muito aberto e agora a gente tem tempo para sentar e ver quais são as melhores opções. Entendi. E voltando só uma questão da Williams, eu lembro de ter lido, junto a especialistas, inclusive conversei com gente de dentro da equipe, que a época da escolha entre você e o Bottas, existia um time, digamos assim, bem forte a seu favor lá dentro e que teria sido voto vencido. Dizem que, inclusive, Frank Williams estava no seu lado do barco. Não precisa entrar nos detalhes nesse sentido. Mas, e que depois da decisão pelo Bottas, teve gente que saiu da equipe. E isso, inclusive, ajudaria a explicar, você acha, essa má forma da Williams esse ano? Não, acho que não foi... As coisas não funcionaram dessa forma, não. Com certeza, existia muita gente a meu favor dentro da equipe, etc. Mas, no final das contas, a decisão vem de cima. E quem estava efetivamente gerenciando a equipe era o Toto Wolff. Então, a decisão veio dele. E, enfim, por aí as coisas foram. Agora, a questão das pessoas que mudaram da equipe ou não, com certeza foram... Eu não lembro agora o nome, mas eu escrevi uma matéria do mecânico que teria dito, não era mecânico, era um engenheiro, acho que era um engenheiro do seu carro, alguma coisa assim,
que falou, eu não trabalho numa equipe que se pauta pelo dinheiro, apenas pelo dinheiro, e não pensa a longo prazo no que é melhor para a equipe. Depois eu até mando para você o linkzinho lá para você ver. Eu acho que, enfim, as coisas mudaram dentro da equipe por motivos pessoais, etc, né? Mas com certeza, num período de transição assim, sempre fica mais difícil para a equipe. A experiência é muito importante para as pessoas na equipe se basearem nas coisas, né? Principalmente na Fórmula 1, onde uma coisinha pequena pode causar um efeito cascata. E a equipe se perdeu, né? Por uma razão ou outra, e estão sofrendo bastante agora. Bastante. É a pior temporada da Williams desde o começo da existência da equipe. Eles estão sem pontuar, já estão indo para a 7ª etapa do campeonato, eles não pontuaram ainda. Enfim, vamos às perguntas dos nossos internautas. Eu não esqueci de vocês, meus queridos, vocês estão aqui. O pessoal está fazendo gracinha, fazendo piadas bestas, essas eu não vou ler. Essas você faça para suas mães. Olha, as suas mães vão gostar dessas perguntas. Olha aqui. Muito bem. Pessoal falando que deveria voltar a reabastecimento, estratégia. Eu não estou entendendo a sua... Ademir Júnior pergunta, Bruno, você acredita que as modificações no BOP pela ACO, já que para as 24 horas alemãs terão muito impacto na ordem de forças da GTE Pro, Ferrari e Corvette, são grandes adversários da Aston Martin, Lessart? Eu acho que sempre existe uma operação bem política dentro dessa... O BOP é o Balance of Performance, né? Quer dizer, é o balanço de performance de cada equipe. Então, aquela questão do lastro. A questão do lastro, eles fazem, não é só pelo lastro que eles alteram, né? Vai desde o lastro até diferenças aerodinâmicas, restritor de ar no motor, tamanho do tanque de combustível. Eles podem alterar o que eles quiserem efetivamente no seu carro para te tirar ou ganhar vantagem. Entendi. Eles já tinham dado 10 quilos para a gente no começo do ano e deram mais 10 quilos agora para a gente para Le Mans. E eles não só fizeram isso, como eles aumentaram o restritor da Porsche para a Porsche ganhar potência. Então, em Le Mans é uma vantagem muito grande ter mais potência no motor. Mas enfim, vamos ver o que acontece. Com certeza a Ferrari, a gente percebeu lá em Spa que a Ferrari tinha um ritmo no mínimo igual ao nosso. E acho que isso meio que é um fator que pode complicar um pouco, né? A Ferrari tem um tanque um pouco menor do que o nosso carro, por conta de balanço de performance que eles fizeram no passado. Isso quer dizer que em Le Mans é um pouco difícil saber onde vai todo mundo estar. A gente vai descobrir nas próximas 2 semanas. E a SO ainda pode modificar as coisas até a hora da classificação. Então não está nada escrito em pedra por enquanto. O negócio é segurar o desempenho, parecer feio nos treinos, daí na classificação solta todo mundo faz isso de certa forma, entendeu? É um pouco de esconder o jogo assim, e em Le Mans todo mundo mostra exatamente o que tem. Aí a SO tem que realmente fazer os reajustes após Le Mans para as próximas corridas. Mas eu acho que, olhando ali em Spa, estava todo mundo muito próximo e acho que os ajustes de performance foram um pouco, talvez, prematuros. Entendo. O Peterson Maurício pergunta, Bruno Senna, você pensa em disputar provas do tipo Pikes Peak? Aquela subida de burro? Eu conheço. Olha, tá fora da minha especialidade, eu nunca pilotei um carro de rally, nem nada do tipo. Quando você vê aqueles vídeos do Pikes Peak, né, do Audi 4 subindo aquilo lá, fantástico. É uma experiência incrível, mas acho que eu nem parei para pensar nisso. Com certeza seria uma coisa mais para fazer quando tiver um tempo livre e não tiver mais medo de morrer. Agora esse ano, acho que se não me engano, não sei se é esse ano ou ano passado, foi a primeira vez que o percurso inteiro está asfaltado, porque no começo não estava. Eu vi agora um vídeo do próprio Sebastian Loeb fazendo com a Peugeot. Com 208, Com a Peugeot, que é uma coisa bem interessante, considerando que é da Citroën. Tá tudo no grupo, né? Mas de qualquer forma é um pouco interessante, né? Fala isso pro pessoal da Renault Infiniti lá da Red Bull. Dizem que tem gente na Renault que fica brava porque o motor é Renault, mas o nome que aparece é da Infiniti, né? E ano que vem dizem que vai ser só Infiniti. O motor vai ser batizado como se fosse Infiniti no carro da Red Bull. Inácio, antes de mais nada, obrigado parabéns pelo programa, muito obrigado, meu caro Celso Castro. Blá, 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 blá. Mas gostaria de saber se o Senna, se ele pretende continuar no WEC ou reingressar à Fórmula 1. Pergunta já foi feita. E como foi o acerto para correr na Aston Martin? Também já foi feita. E se o contrato é de longo prazo? Já foi feita também. Ele tem a possibilidade de continuar no ano que vem, mas isso é uma possibilidade que vai depender da vontade e das outras possibilidades que você vai ter no mapa, não é isso? Com certeza. Tá vendo? Eu sou inteligente, eu lembro das coisas.
O Ademir Júnior diz, Bruno, olhando como um torcedor, o ambiente da WEC me parece muito mais agradável do que o da Fórmula 1. Sem contar que o público tem muito mais acesso aos pilotos e carros, o que é fantástico. Gostaria de que você comentasse um pouco sobre as principais diferenças em relação ao ambiente da WEC e da Fórmula 1. Boa pergunta do Ademir. Com certeza, o WEC é um ambiente muito mais aberto, muito mais amigável do que na Fórmula 1. Na Fórmula 1, os fãs estão muito sempre longe Mesmo da os que pagam ação 10 ali. mil reais por paddock. Esse pessoal tem lá a oportunidade de passar ali rapidinho no pit lane, olhar as coisas, mas os pilotos se escondem mesmo na Fórmula 1, né? O pessoal se esconde. No WEC é um pit lane aberto, tudo aberto, né? O pit lane fecha quando tem atividade de carro e tal, mas em geral as pessoas podem andar por lá, por trás de garagens. Nessas horas, né? Nem sempre o bom senso ocorre, mas já de qualquer aconteceu forma, alguma coisa muita gente acaba entrando na garagem quando você está trabalhando para pedir autógrafo, para tirar foto, e é terrível. Durante a corrida o pessoal faz isso. Ah, tá. Então não é um negócio muito aceitável, mas enfim, a não ser que você tenha um segurança para controlar isso na garagem. Você tem que ter jogo de cintura. Tem um pouco de jogo de cintura, mas de qualquer forma, realmente é muito mais tranquilo, né? Também não só o próprio paddock, mas dentro das equipes, a gente tem 15 pilotos na nossa equipe, então é muito mais social o esquema ali dentro da equipe, você está sempre batendo papo, tem um pouco mais de tempo para você conversar e, né, trocar ideia com os outros caras. E acho que você tem uma relação muito mais amigável com os seus companheiros de equipe do que você tem em qualquer outra categoria. Até porque você divide, inclusive, o carro com outros dois pilotos, então justamente, você não tem como esconder acerto. Puxa, vou esconder o acerto, ele vai rodar rapidinho na primeira. Não, porque tem o mesmo carro. Aliás, só fazendo parênteses, eu acho interessante na Fórmula 1, porque o convite para a Fórmula do paddock, que é o top, custa 10 mil reais aqui no Brasil. E você é tratado como boi. É verdade, no final eles te jogam com apito. Embora, tipo, oa, só falta vir o berrante e o chicote. E você paga 10 mil reais. Você não paga, né? Você ganha. Muito bem. Além disso, vejamos. Olha, agora a gente está chegando no meio do programa. E a gente pode mencionar uma coisa interessante para você que está em casa, você que está sentado no seu sofá, feito de banco de Kombi, você pode ganhar um prêmio fantástico. Mostre ao que você trouxe para os nossos telespectadores, seguidores de Twitter, Facebook, Orkut. Temos aqui um casaco da Aston Martin assinado pelo... Por quem? Pelo próprio, né? Olha, só você. Bruno, tem um cabelo da minha namorada aqui. Olha, ainda vem com plus, hein? Olha, tá cheirando perfume feminino. Olha aí. Aqui, é bem legal. Você pode causar ciúmes na sua namorada, você que está em casa. Quem é esse perfume? Aí você fala, namorada do Bruno Senna. Opa, vai ficar estranho, hein? É bem legal. E é tudo bordado. Isso aqui não é silk não, aquela coisa que descasca na primeira lavagem. Mas você não vai ser idiota de lavar com autógrafo, né? Então, espero que não. Então, enfim, muito bacana. Assinei com muito carinho, vamos dizer. Eu faço ideia, estava com a namorada junto. Enfim, não só carinho, como outras coisas que a gente não prefere de não se adentrar aqui. Então vamos fazer esse sorteio. Tá lavadinho, tá lavadinho. Tá lavadinho. Tá. Por ela, por isso que caiu, né? Mulher tem que lavar roupa. Ai, que horror, tô brincando, né, gente? Não tem nada disso. Que horror. Vamos lá. Vamos fazer o sorteio, mas você quer saber como vai ser o sorteio? Nós não definimos ainda e quando definir você vai saber pelas mídias sociais concernentes. No caso, meu Twitter, Twitter dele, páginas e pela capa da Veja, enfim. Você vai ficar sabendo oportunamente se você nos segue no Twitter, no Facebook e essas coisas. O pessoal está falando, Bruno Senna na Stock? Não. Existe uma ideia de que a Stock Car é muitas vezes, digamos, a última alternativa para quem não consegue ficar lá fora. Eu acho que isso é um pouco errado. Eu acho que é uma alternativa a quem quer ficar no Brasil. Teve muita gente que correu de estoque por muito tempo e hoje voltou a correr fora. Um exemplo que eu dou sempre é o Christian Fittipaldi, que correu aqui no Brasil de linha, que em tese é ainda mais, digamos assim, desconhecido do grande público, e hoje está correndo lá nos Estados Unidos, ganhando corridas, inclusive. Como você enxerga a Stock Car no cenário de alternativa para pilotos que estão pensando no seu futuro? Você acha que ela é uma alternativa principal ou você acha que é só num segundo momento quando você já quer voltar para o Brasil? Eu acho que depende muito disso. Se você quer voltar para o Brasil, se quer morar no Brasil, etc. Com certeza, se você tem
o objetivo de morar na Europa, vai ser difícil de correr de estoque. Mas, ao mesmo tempo, se você conseguir conciliar o calendário da estoque com o calendário de outras categorias fora do Brasil, você pode fazer a mesma coisa. Enfim, é uma coisa muito da sua agenda. A estoque é uma categoria muito bem sucedida no Brasil, está indo super bem. E não tem nenhuma razão para pensar que a estoque é o fim da carreira de um piloto. Com certeza, eu tenho 29 anos de idade e eu estou considerando a estoque como uma categoria que eu vou correr. E se é fim de carreira, então o Cacá Bueno realmente tem um grande final de carreira, porque o cara ganhou vários campeonatos, é jovem, corre lá fora, paralelamente, ele corre em 4 categorias, se não me engano. Ele corria em 4, agora é em 3 só. Ele corre na estoque, corre naquele categoria argentina, que não vou lembrar agora. TC2000? Essa, TC2000, e corre também de turismo lá fora com BMW. Então isso derruba um pouco essa tese aqui que foi trazida, de que estoque é fim de carreira. Eu também discordo, não acho que seja fim de carreira mesmo. Até porque os carros da estoque esse ano, tecnicamente, estão muito mais parelhos, está bem interessante. Mais perguntas, mais perguntas. Gostaria de parabenizar o Bruno pelo início de temporada, blá, 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 blá. Como foi ser para correr esse ano? Já falou, caceta. Quais seriam as alternativas para 2014? DTM e NASCAR. Você falou que a NASCAR é uma possibilidade dentre as muitas. DTM, você chegou a pensar pragmaticamente nessa alternativa? A gente pensou na DTM, fiz até um teste com a Mercedes no final do ano passado, mas foi um teste um pouco estranho. Eu fiz um teste com a DTM em 2009, né, no começo de 2009. Foi um teste super bom, andei muito bem com o carro deles, eles estavam super interessados. Acabei optando pela Oreca, né, no Endurance, e depois voltei para a Fórmula 1. Nesse caso, o teste foi um teste meio assim, como se fosse de pilotos novatos, onde você não pode mexer no carro, etc, etc. É um go-kart, tipo, o carro já vem... É o teste que normalmente fazem para pilotos que não têm nenhuma experiência, para molecada que sai da Fórmula 3 e vai tentar virar piloto de DTM, essas coisas. Então, foi um teste super, assim, limitado, estranho, né? Para mim, para o nível que eu estava saindo da Fórmula 1. E acabou que foi um teste um pouco... Até choveu todos os dias, né? A gente andou um dia, choveu o dia inteiro. Foi um negócio meio assim, que não deu para fazer nada de análise de verdade. E acabou que eles... a gente não conseguiu acordar... Acordar no sentido de entrar em acordo, não de acordar que estava dormindo, viu, gente? Exatamente. Fazer um acordo que interessasse aos dois lados e acabou desistindo disso. Para o ano que vem, eu não sei se existe a chance, mas a gente está pensando nas oportunidades e tudo mais. Mas, por enquanto, fazer categorias internacionais ainda parece um pouco mais interessante para mim. Eu faço ideia. Bruno, pergunta do Luiz Carenzi. Tem ideia de qual será o budget para um piloto de Fórmula 1 no próximo ano? Já que, teoricamente, as equipes partiram de um mesmo patamar, não é nem um pouco assim no mesmo patamar. Eu já passo a bola para você, mas vamos esclarecer. O budget que, por exemplo, o Maldonado entra na Williams é um budget bem diferente do que o Bianchi entrou. E existem várias variáveis além da questão de dinheiro. Existe questão política, por exemplo, o Bianchi entrou no lugar do Razia porque o dinheiro do Razia não chegou, ele veio aqui no programa e contou isso. Mas também o pessoal da Marúcia também colocou o Bianchi já tentando fazer uma boa relação com a Ferrari para conseguir os motores para o ano que vem. Nada é simples e flat como parece. Tudo tem um monte de camadas por trás. Mas um budget da Fórmula 1, o dinheiro que os pilotos levam, inclusive todos os pilotos começaram na Fórmula 1 levando dinheiro, com pouquíssimas exceções, é cada vez maior. Até que ponto você vê isso piorando no ano que vem, quando, por exemplo, o custo de um motor vai triplicar em relação ao custo desse ano? Essa é uma das grandes questões de como a Fórmula 1 vai se sustentar para o futuro, né? O budget de motor realmente está aumentando absurdamente. E, bom, se você quer um número, com certeza eu vi pilotos ali pagando por equipes não tão estabelecidas, mais de 10 milhões de euros pelo assento. Então, quer dizer, o pessoal está realmente com bastante poder de investimento, vamos dizer, nesse sentido. E acho que, eu imagino que ainda existam alguns pilotos por lá que possam continuar pagando isso, ou outros pilotos trazendo isso também. Isso, obviamente, cria uma situação um pouco complicada, porque pilotos que às vezes têm mais experiência, mais a oferecer para uma equipe do que um piloto novato, ou do que um piloto que realmente não é no mesmo nível
do outro, não oferece o mesmo pacote e acaba ficando de fora. A gente pode fazer um paralelo, você não precisa se comprometer, porque, enfim, você convive com eles, mas um exemplo bem claro nesse ano, por exemplo, é o Max Chilton, né? O Max Chilton, a gente sabe que ele está, digamos assim, opaco perto do Bianchi. O Bianchi está sendo muito elogiado por todo mundo que acompanha a Fórmula 1. Lembrando também, vamos dar um descontinho, o Bianchi correu em treinos livres no ano passado, que bem ou mal faz uma diferencinha, os circuitos não são totalmente estranhos a ele, mas ele está dando um pau federal, sobretudo no cronômetro em relação ao Chilton, que teve mais tempo de treino com o carro da Marussia na pré-temporada que ele. Como você vê essas diferenças de desempenho de dois pilotos numa mesma equipe? Existe ainda aquela coisa de primeiro piloto, segundo piloto em matéria de equipamento? Às vezes acontece isso, dependendo da equipe. No nosso caso, na Williams, no ano passado, a gente tinha um revezamento. Então, as peças não necessariamente saíam todas as corridas para os dois carros. Então, vamos dizer, se saiu um assoalho que ia demorar 2 corridas para aparecer um outro igual, um carro andava com esse assoalho na primeira corrida, outro carro andava na corrida seguinte. Então, estava sempre um ou outro piloto com um pouquinho de vantagem. Às vezes os carros estavam exatamente iguais, mas se você batesse, criasse uma asa, você ficava com a asa mais. Assim. E por aí afora. Aliás, você correu com uma asa defeituosa durante 5 corridas no ano passado, não foi isso? Foi bem interessante. Que coisa. Foi realmente... Foi uma das grandes coisas que acabou com a minha chance de marcar pontos em várias corridas no ano passado. Inclusive em Spa, muitos problemas de asa da frente no carro, mas enfim. Mas é uma asa que foi mal projetada ou ela estava, na hora da montagem dela, que ela ficou com defeito, vamos dizer assim, foi mal montada? Foi uma asa mal efetuada. Ela ela é uma asa que, tecnicamente, ela estava muito no limite e qualquer defeito de produção criava esse problema que a asa perdia repentinamente. Defletava. Dava o stall, né, que é perder o ar de escola, basicamente. Porque na Fórmula 1 não é muito importante, pressão aerodinâmica. Gente. Principalmente na asa da frente, que determina onde vai o resto do fluxo de ar para o carro. Então, o Maldonado tinha uma dessas asas que era boa, e a asa ficou no carro dele durante essas corridas. Eu experimentei umas 3 asas diferentes dessa mesma especificação, e nenhuma delas tinha a mesma performance da asa do Pastor. Então, quer dizer, são coisas desse tipo que não só trazem um problema de performance no carro, mas também te colocam naquela situação psicológica que você não sabe se você vai poder frear naquele ponto, naquela volta. Tira a sua confiança. Né? Você vem na freada e às vezes seu carro pula que nem um cabrito até a parte de fora da pista onde você não deveria estar, que aconteceu algumas vezes. Então, são situações que às vezes você passa na Fórmula 1 por ser um esporte muito experimental, né, onde as coisas estão no limite. Né? Vamos falar que é um protótipo. E aí eu perdi muitas corridas desse jeito com performance, então foi um pouco desapontante, mas enfim, acontece. Entendo. E nessa questão também a gente tem que lembrar também que existe uma possibilidade, na verdade uma realidade, é que o grande público não sabe dessas coisas. Então eles veem lá, olha lá, Bruno errou a freada, olha lá, passou reto, olha, não consegue repetir o desempenho do Maldonado. Então, além de você ter aquela questão, aquele handicap de não treinar no primeiro treino da sexta-feira, portanto, o Maldonado já está mais avançado no setup do carro, você ainda pode ter uma peça que não funciona. Então, não vamos dizer que só o meu carro teve peças com problema, o Maldonado também teve problemas técnicos no carro dele, não é para dizer que é isso, mas a gente teve esse problema por um período estendido 5 corridas, do campeonato, que foi um problema para mim. Mas, enfim, são coisas que acontecem, como a gente disse, e tem que aprender a lidar com essas dificuldades e se tiver a oportunidade de continuar correndo, aí você ultrapassa. Entendo. Silvino Cardoso pergunta, pergunte ao Bruno o que ele acha de correr com uma fabricante como a Aston Martin e se ele participa e visita a fábrica e afins, faz parte do processo da fabricação. Bom, fazer parte de uma montadora é super legal. Eu tenho um contrato direto com a equipe, não com a fábrica da Aston Martin, né? Então é um pouco separado, mas, por exemplo, eu participei da gravação do programa Fifth Gear, que é um programa que nem o Top Gear, né? Saiu? Ele não estava, foi com o Jason Plato que eu fiz, né? Então, pilotando um Aston na rua lá e fazendo, né, demonstração, etc. Então, existem certas oportunidades que você faz esses esquemas com os carros da marca.
E quem sabe, né, eu não recebo não sou agraciado com o carro para usar durante Pro o ano, né? Então eu tô pro rodízio, né? Que não tem rodízio em Mônaco, mas eu aceito o carro de qualquer forma, entendeu? Aliás, eu vejo toda hora você coloca no seu Instagram, você bicicleta e sobe morro e sobe. Como é que é o preparo físico, por exemplo, uma prova de 24 horas de Le Mans? Bicicleta, além de você gostar, obviamente, não você fazer outros exercícios, é uma parte fundamental desse preparo? Na verdade, assim, pro GT, você não precisa ter uma preparação física extrema, como é o caso da Fórmula 1, que realmente você tem que ser um atleta para pilotar o carro, no caso 2 horas. Na corrida de 24 horas é muito mais, no caso do carro de GT, principalmente na pista de Le Mans, que é uma pista que tem muita reta, então tem muito tempo para descansar, é mais uma questão de concentração psicológica, de se hidratar, de estar bem fisicamente, não necessariamente ser um cara muito bem preparado fisicamente, entendeu? Mas, com certeza, a preparação física faz uma diferença boa para mim. E você gosta de bicicleta pra caramba? Eu gosto, eu pedalo bastante quando eu tenho tempo, mas Lá não tem ônibus que atropela bicicleta, né? Tem carro que atropela bicicleta também. Mas você é atropelado por um Bugatti, muito mais chique. Essas coisas acontecem aqui no Brasil também, mas não de uma certa forma. Mas a questão é que Captei. você fica sempre com risco quando você anda de bicicleta. Então é importante tomar cuidado, principalmente nesses casos, né, que eu subo bastante montanha. Lá em Mônaco, perto de Mônaco, tem muito morro. Aquilo lá é um barranco. Justamente. Só que lá tem morros altos mesmo, perto de Mônaco. Então você acaba subindo e na descida conforme você vai fazendo mais e mais vezes aquelas descidas, você fica confiante, né? E acaba, né, de repente, e descendo piloto não pode andar rápido, lateral. Sempre que pode, né? Mas enfim, são coisas que você vai aprendendo também, porque o risco é muito alto de andar de bicicleta e, enfim, tem que tomar cuidado. O Weber que o diga, lembra que ele A perna dele ainda é assim, quando você olha a perna dele aqui na junção com o calcanhar, tem um calombo, assim, acho que não juntaram direito o osso, colocaram o osso assim meio de lado e aí não ficou direito, mas tá lá. Tá vendo? Bicicleta. Eu não faço esporte, eu não tenho uma fratura no meu corpo. Não tenho uma fratura. Até porque se eu tiver, o meu tecido adiposo recobre, então não tem problema. Talvez quando você for um pouco mais velho, a osteoporose vai causar fraturas pela falta de exercício, mas por enquanto Mas eu faço exercício. Você acha que eu levanto dessa cadeira com ajuda? Eu levanto sozinho aqui. Tem uma escada que leva até o estúdio, gente. Não é a vida fácil. Você acha que eu estou com a vida ganha, rapaz? Você está pensando que o quê? Bruno, você pensa em correr na Indy, já falou. Uma pergunta do Silvino Cardoso é interessante. Ele perguntou se você participou do desenvolvimento do carro da Williams desse ano, do FW35, e se ele previa, entre aspas, essa perda de performance. Isso vai a reboque daquele conceito de que um carro desse ano é muito gerado com a experiência de pista do carro do ano passado, quando há uma estabilidade de regras, é óbvio, né? Existe isso? Bom, obviamente no desenvolvimento do carro nunca se prevê perda de performance, Sim. porque Vamos isso fazer vai carro contra... ruim. Olha só, vamos quebrar essa asa aqui. Isso vai contra, obviamente, o desenvolvimento. Não, mas os conceitos, tipo, vamos tentar algo... Não, assim, a equipe tava... A coisa que o carro estava faltando no passado, bem assim honestamente, era a performance na saída de curva, né? Que era provida para as outras equipes que tinham isso, o escapamento Coanda, né? Que sai em cima lá do difusor. Que até agora a Williams não acertou. Justamente. Então, o que aconteceu? Tinha esse problema e um outro probleminha na asa da frente, fora aquele que a gente estava falando, que eles estavam tentando modificar. E, obviamente, o resto do carro estava funcionando razoavelmente bem. O assoalho, a carenagem, a asa de trás, essas peças todas tinham boa performance. Então, eles focaram muito no desenvolvimento da asa da frente e nesse escapamento Coanda, que acabou, eu imagino que tenha sido o grande problema do desenvolvimento deles. Eles tiveram que mudar a asa da frente fundamentalmente. Você pode olhar, se você olhar bem a análise da asa da frente, isso é uma coisa que não estava no ano passado, que foi para esse ano. Agora que eu conheço um pouquinho mais as coisas, dá para você perceber que ela é bem diferente das do ano passado. Não as que eles terminaram o GP de Mônaco, porque as novas estavam todas quebradas, mas as asas novas para esse ano são bem diferentes. Inclusive tem uma asinha que é mais separada, aqueles standing vanes embaixo. Não é isso, não. Ela vem de uma coisa muito mais fundamental, que é da própria fabricação da asa, que é bem disposição diferente. Da fibra, como funciona lá. Então isso não sai na foto. Isso sai na foto. Sai? Sai razoavelmente na foto. Mas enfim, são coisas que... Eu adoro essas coisas no meu blog. Então uma asa nova,
que provavelmente não deu o que precisava para o carro, para o fluxo de trás. Definitivamente não deu. E com certeza os números que estavam acontecendo entre o CFD, né, que é a computação... O simulador... O simulador de computação fluidos, aerodinâmica, né, de fluido, não correlacionou com o túnel de vento e com a realidade. E isso, com certeza, colocou a equipe na posição que ela está hoje em dia, porque o carro realmente perdeu performance no ano passado. Se você olhar os tempos de volta hoje em dia, eles parecem parecidos com o ano passado, às vezes um pouquinho mais rápido, mas você tem que levar em consideração que ano passado podia usar o DRS na volta inteira e hoje, esse ano tem 2 pontos no máximo por volta que você pôs o DRS. O DRS era, se numa volta no ano passado era 1,7 segundos, talvez seja 1 segundo. Então tem uma diferença grande de performance por causa do DRS. Eu quero ver em Monza. Esse Monza vai fazer uma diferença enorme. Com certeza. Mas em Monza, na Bélgica... Mas em Monza, por exemplo, vai voltar um pouco mais como era no passado, que as equipes trazem um pacote de Monza com uma asa com muito menos downforce. Ano passado com DRS, você não precisava, usava quase o downforce máximo. E na curva você tinha a parede lá. Justamente. Eu não lembro qual que foi o ano, acho que era Hockenheim, era na pista antiga, que as pessoas chegaram a correr sem nenhuma, era com asas que parecia até um carro de Fórmula Indy, ela era mais baixa, só tinha um elemento do meio, igual os carros da GP2 faziam também. Era bem interessante. O pessoal aqui, a Amanda Marques pergunta, Bruno, vou fugir do lugar comum. Como foi a experiência no Maracanã no domingo? Olha, eu nunca tinha ido ao Maracanã antes, então não sei exatamente. Dizem, até o próprio Márcio Fonseca, meu grande... Ele está aqui, não? Ele tá dando risada aí no fundo. Não estou vendo, porque o nosso estúdio é muito grande, ele deve estar atrás da neblina. Ele disse que muita gente achou que o estádio ficou totalmente descaracterizado do que era antes. Para mim, obviamente eu não tenho experiência prévia. Então ele está caracterizado. Eu achei que o estádio ficou muito bom, de primeiro mundo mesmo. Tinha muito entulho? Boas instalações. Não, aparentemente eles usaram todos os estacionamentos que foram construídos atualmente para colocar o entulho. Então não tinha entulho na rua. Que bom, isso fica a dica, hein, pessoal? Vocês que têm em casa, estão reformando, não precisa de caçamba de entulho. Põe na vaga do carro. Não, é o típico varrer debaixo do tapete. No caso, para cima do tapete. Enfim, mas o estádio estava realmente muito bonito. Você gosta de futebol? Eu gosto de futebol assim, não sou o maior fanático, entendeu? Até quando eu tenho algumas, às vezes participar de programas de televisão que eles falam de futebol, eu fico meio quieto para não cometer gafes, vamos dizer, né? Engraçado, eu detesto futebol. Eu detesto, para mim eu pegava aquele 22 negros com uma bola, dava uma bola para cada, acabou a briga, vai todo mundo para casa. Mas é interessante que muita gente, não todos, mas muita gente que gosta de automobilismo não gosta de futebol. É quase como se fosse excludente, né? Acho que são estilos de esporte muito diferentes, né? Se você tem um interesse... Usa o cérebro, não vou dizer qual. Na verdade, sim, se você olha o interesse, né, que você tem pelo automobilismo é um interesse mais técnico, pela máquina, pela velocidade. O futebol é uma arte do esporte físico, entendeu? É uma coisa um pouco mais um esporte... Depende do seu corpo, da excelência física do seu corpo. Mas vai ver que é por isso que eu não gosto. Né? Então, eu, por exemplo, tenho 2 pernas esquerdas e sou destro, então para mim é um pouco mais complicado para eu poder jogar futebol, porque eu acabo, né, não tendo a destreza. Eu era bom goleiro. Eu também era goleiro na escola. Isso quer dizer, isso indica exatamente nosso talento com a bola. Era bom goleiro, mas se o cara vinha com bica, eu falava, pode fazer gol para mim, eu não vou quebrar minha cara inteira. Não, eu falei, eu saía da frente, falei, pode fazer. Sou idiota, eu tenho uma vida para frente, você vai fazer uma concussão, pode fazer gol. Enfim. Então vamos lá. Você não gosta muito de futebol, mas aprecia em doses homeopáticas. Bicicleta, você gosta. Que outros esportes? Tênis, você esteve em Roland Garros agora? Gosto bastante. Aprecio muito mais o tênis feminino do que o tênis masculino, apesar de que quando você... Você fica nos lugares baixos na quadra. Infelizmente não tive essa chance ainda, mas quem sabe um dia, né? Não, mas eu tive, né, agora em Roland Garros, assisti o jogo do Federer também, assisti o do Tsonga. E eles, quando você vê a diferença no ritmo da bola, né, do jogo entre um masculino e um feminino, é uma coisa impressionante mesmo, a diferença entre homem e mulher. Mas eu ainda prefiro o tênis feminino. A graciosidade feminina. Exatamente. Sim, eu tenho certeza que é pela graciosidade só, não. Eu também gosto de esportes aquáticos, sou bom com esqui, wakeboard, essas coisas. E acompanho assim mais automobilismo. Aliás, a primeira imagem que a gente tem do seu layout de capacete é você andando
era um jet ski, não era? Com seu tio. Era aquele primeiro capacete que as pessoas publicamente viram que tem aquela ondinha em cima. Foi a primeira vez que você pintou? Não, aquele capacete é normal. Aquele capacete é um capacete do Ayrton. Mas eu achei que tinha uma ondinha. Não, ele é o capacete do Ayrton mesmo. Só que essa história começou porque o Ayrton estava andando de jet ski uma vez, à noite, aquele jet ski ainda com neblina. Subia. Isso, uma situação assim, que você vai realmente, né, andar de jet ski à noite com neblina, com seu amigo, e eles estavam tirando... O mar virado. Tirando racha, eu não sei se estava virado ou não, mas estava tirando racha e por alguma razão ele caiu. Na hora que ele caiu, outro jet ski passou em cima da cabeça dele. Ah, tá. Né? Tudo bem. Então ele tomou 40 pontos na cabeça, né? Não morreu porque o amigo dele, graças a Deus, achou ele de cabeça para baixo na água. Isso foi antes do Grande Prêmio do México, em 91, acho que foi isso, né? Quando ele capotou, né? Aí ele falou, de novo? Então, depois disso, ele estabeleceu que todo mundo tinha que usar capacete para andar jet ski lá em casa. Ele tentou o capacete fechado primeiro, aí viu que não era uma boa ideia. Viu que não era uma boa ideia, que você podia se afogar. Enfim, então essa regra se estabeleceu por algum tempo, mas depois ele decidiu que não era necessário, que... Era melhor ter um amigo com bom senso e não correr na neblina. E não andar à noite, né, jet ski, quando você não enxerga. Entendo, mas você ainda gosta de mar pra caramba. Adoro, acho muito legal. Inclusive, uma das razões pela qual eu moro em Mônaco é... Mar. Tá perto do mar. Ah, nada como pegar aquela praia pedregosa. Não, isso não é a parte mais agradável de Mônaco. Depois que você mora no Brasil e você conhece uma praia decente, que é a praia de areia, bonita. Com água quente. Aí você pisa no pedregulho lá e... Aquela água de degelo que chega perto. Pedregulho fervendo, aquela descamada no pé, é uma delícia. É bom, tem gente que paga por isso em Spa, você tem de graça. Exatamente. Por que você decidiu morar em Mônaco? Por exemplo, você não decidiu morar em Londres, que é, digamos assim, o headquarter do automobilismo europeu? Então, eu morei em Londres por quase 7 anos, quase 5 anos, e foi assim, é uma experiência que para o brasileiro talvez seja um pouco mais complicada, porque eu não sou de sair na balada, encher a cara, não sei o quê, eu saio de vez em quando com meus amigos, como todo bom jovem faz, mas a vida lá em Londres é muito mais socialmente noturna, e para você fazer esporte lá, você tem que ter uma força de vontade inacreditável, que é vencer o tempo ruim e o frio. Então, para mim, eu sempre gostei de fazer esporte fora da academia, é muito mais preferível para mim. E acabou que eu não estava gostando de morar em Londres, porque tudo que eu tinha que fazer era sempre um martírio. Você tinha 3 dias de sol por ano, os outros dias você ficava congelando. É até interessante você falar isso. Eu morei em Cambridge durante um tempinho. E eu morava no 4º andar de um prédio e eu via... A cada 10 carros, 8 tinham teto solar. Porque quando faz sol, é como se tivesse vindo Deus e tocado a cada um da cabeça dos ingleses. Então eles abrem o teto solar, ficam com regata, está fazendo 18 graus, mas tem sol. Você sabe que a Inglaterra, proporcionalmente à frota de veículos do mundo, é o país que tem mais veículos conversíveis no mundo. Que legal. Então... E tem muito teto solar, isso eu lembro bastante. No Brasil... Eu teria um carro conversível. O problema é que no Brasil você tem medo de alguém meter a faca e abrir que nem lata de sardinha. Mas os carros mais sofisticados têm capota rígida. Justamente. Mas os carros mais sofisticados costumam ser mais caros. Portanto, o perigo mora no vidro. Mas enfim. Vamos às perguntas aqui, mais perguntas. Felipe Oliveira diz: ouvi dizer que a Gillette poderia ser a patrocinadora master da McLaren em 2014. Você acha que isso pode ser bom para você? Já que você é patrocinado pela Gillette? Eu acho que não faz uma diferença. Não sei se isso é verdade ou não é, mas de qualquer forma, com certeza existe. A McLaren tem outros planos, né? A McLaren tem o Sérgio Pérez. Tem o Carlos Slim, o Sérgio Pérez. Com a Telmex por trás, né? Sim. E isso com certeza é uma força bem grande lá. E tem o Jenson Button que está indo bem, está fazendo lá o que faz, com um contrato longo. Contrato longo? Então não faz muita diferença. Interessante. E falando, já que você falou do Pérez, o que você acha da crítica que está caindo em cima dele em relação à ousadia, talvez excessiva, otimista, em tentativas de ultrapassagem? Você acha que é descabida? Existe um certo preconceito da mídia inglesa pelo fato dele ser latino, vá? Não sei se isso ainda existe. Né? Eu acho que assim, eu acho que lá em Mônaco o Pérez estava realmente, né, com a faca entre os dentes. E Mônaco é uma pista que você não pode ter a faca entre os dentes toda hora. Você tem que ter a oportunidade certa, isso.
Ele fez uma bela ultrapassagem com o Alonso, Um Alonso, por exemplo. com o Button Foi também. justamente. O com o Button foi um pouco mais duvidoso, assim. Mas no caso do Kimi, ele estava realmente no tudo ou nada. Se o Kimi não deixasse ele passar, batia. E bateu. Na primeira ocasião foi similar, na segunda ocasião eles acabaram batendo. Então, quer dizer, em Mônaco é uma pista que, para um piloto, você não pode ter a atitude de ou passa ou bate, porque se o cara da frente resolver que não quer, bate, entendeu? E acho que o Kimi já estava vendo como as coisas estavam acontecendo antes, e ele resolveu que não ia deixar o Pérez passar. A questão prejudicou muito a corrida do Kimi, e foi por aí que as coisas se perderam. Então, para mim, tem um limite realmente do que você pode arriscar que é aceitável. Aproveitando essa questão do limite de ousar, a gente vê pelo outro lado o Alonso muito discreto nessa corrida. Ele foi ultrapassado por 3 pessoas, pelo Pérez, que depois se escafedeu, pelo Sutil e pelo Button no finalzinho. Você viu ele pensando no campeonato e acha que talvez isso tenha atrapalhado, ele foi excessivamente cauteloso? Eu acho que a Ferrari estava com uma performance fraca lá em Mônaco. O Alonso fez uma boa classificação ali, mas eu acho que a Ferrari não estava forte, não estava dentro do... Problema de tração, falando. Justamente da área que ela tem a boa performance. Eu não sei como é que vai ser no Canadá, porque é uma outra pista de muita tração, não é uma pista de fluidez, né? Uhum. Então vai ser interessante ver como é que a Ferrari se desenrola nessas próximas corridas, mas eu acho que o Alonso fez realmente o que ele tinha que fazer, que era damage limitation, não se envolver em acidentes e marcar os pontos que ele puder, porque, né, às vezes você está lá e você perde o campeonato por um ponto e você pensa, sabe aquela coisa de Mônaco que eu fechei a porta do Pérez? Eu podia ter marcado 2 pontos. Felipe Massa deve lembrar disso, ele está ouvindo a gente agora, certamente. Felipe, um abraço, você que sempre nos assiste anonimamente, então certamente você sabe bem o que é um ponto a mais ou a menos, né? Justamente. Enfim. Aliás, o Alain Prost sabe o que é meio ponto. Meio ponto é um extremo. Tá vendo? Você vai usar tapetão, o tapetão volta contra o tapeceiro. Que bonita frase. Bruno, o que você espera para a etapa do Brasil da WEC? Ela está um pouco mais para frente ainda, né? Mas já tem expectativa. O que a pessoa vai responder, gente? Eu espero ir mal, eles esperam uma apresentação dantesca que o carro não se adapte à pista. Não é isso? Olha, eu só corri de Fórmula 1 no Brasil, não sei nem como que é andar em Interlagos com outro carro de corrida. Um problema para mim também. Então acho que vai ser interessante, aprendizado pra gente, pelo menos eu tenho experiência na pista, o que é importante. Uhum. Mas com certeza vai ser uma coisa especial pra gente, pra mim, né? Com certeza vamos ter que aproveitar e quem sabe a gente consegue fazer umas boas atividades antes do Grande Prêmio aqui para o pessoal ver, conhecer o carro e tudo mais. Isso está sendo planejado, ainda não está certo. Então não pode falar que atividades ainda, não é isso? Eu não sei exatamente ainda. Não sei nem do que você está falando. Mas se Deus quiser a gente consegue fazer algumas atividades com o carro, vamos ver. Entendo. Quem sabe. Olha aí, o Kassab já nem é mais prefeito. O Haddad vai gostar, vai ter multa pelos nossos radares. Agora o Brasil já viu que vai ter multa talvez vai ter multa por velocidade média? Aí, na Itália... Na Itália... Não, mas a Itália tem na estrada, mas é diferente, não tem radar, é pelo pedágio. Então, o que eu fazia? Não sei se já mudou também, que isso foi em 2009, quando eu fui... O cara vai para tomar um café. Exato. Você vai a 200, você também não é doido, já mais do que isso, vai a 200, fica estressado, aí você tem que... Né, você fica a 200, você tem que ficar assim, na estrada. Aí você para no posto de gasolina, eu tomava chocolatado, que eu adoro chocolatado, e aí tomava, ficava uma horinha, daí você calculava, bom, agora eu vou chegar no pedágio, daí você saía e dava direitinho. Mas como aqui vai ser com os radares já existentes, então o que vai acontecer é que não vai ter pedágio, não vai ter essa malandragem. E a gente vai estar ferrado. Na Itália, com radar agora. Ah, é? Tem várias estruturas ali na estrada que tem Mas são discretas que nem as daqui? Não, são assim, aqui está um radar do... Behold do radar. Aí na próxima também tem isso. Então, se você quiser tomar uma multa, você toma. Entendi. Mas, enfim, acho que nem todos os radares estão ligados, porque custa muito dinheiro para operar essas coisas. E também na Inglaterra eles fazem isso quando tem obra na estrada, eles colocam velocidade média, 150 milhas por hora, que é um martírio você andar 50 milhas por hora na estrada. Mas também, às vezes, nem todos os radares estão ligados lá. Então é uma coisa meio duvidosa. Eu fui multado na Áustria por causa de uma palhaçada assim. Eu fui no passado,
era 120, eu acho que é 110 a velocidade máxima na Áustria, se não me engano. Aí eu estava 110, aí tinha lá, reduzir 70. Eu estava reduzindo. Mas tem um espaço, você tem que reduzir em tantos metros. E aí quando chegou no metro X, aí tinha uma policial maldita, eu estava, 80, não estava ainda 70. Fui multado, porque eu estava reduzindo mais devagar do que eles queriam. E tomei minha multa. E eu estava sem habilitação. Sem habilitação. Uma boa ideia. Ela pediu o documento, eu dei falei, vou dar o passaporte, ok. Dei o passaporte, não pedi, eu falei, uxiu. Aí o resto da viagem fui pianinho. Nunca mais. Eu imagino. É porque a gente vem da Alemanha, então a gente vem Animado, mais rápido. Não, mas vem animado, mas é outra coisa, né? O pessoal que acha que autobahn é uma loucura, você vai a 300, você não vai a 300, você vai um pouco mais rápido, mas você não é louco. Tem uns loucos que passam por você a 300. Mas normalmente a gente aluga carros mundanos, então é Passat, Skoda, né, essas coisas. Então você não vai a 200, você sabe que não vai ter estrutura para frear. Você gosta de ir para as autobahns de vez em quando? Olha, Com Aston Martin? eu nunca aluguei nenhum carro decente na Alemanha para também aproveitar a autobahn. No Grande Prêmio do ano passado a gente teve o Renault Megane lá. Eu testei a velocidade final do carro, deu 250 por aí, mas não passava muito disso, então... Entendi. E você fica tenso numa estrada, né? Eu não estava tenso, não, estava tranquilo. Você vive disso, né? Quem vive disso sabe o que fazer, eu não. Então, tipo, lá na frente eu vi um pisca, já freava. Não, o cara deu pisca, não sei se é pra mim, mas eu tô saindo da pista. Não dava pra... fica muito tenso. As pessoas, we the little people, a gente fica tenso. Depois que você dá 350 na pista, 250 não é tão rápido mais. Eu digo isso. O comandante, velocidade de cruzeiro é 800, você está 350, vamos lá. Não dá. 350 e outra, no monoposto a sensação de velocidade, porque tem vento na frente. É mais baixa. Você está sentando mais perto do chão, então você vê mais, a sua perspectiva não é... Mas e o vento? Vento... Aquele defletorzinho da frente dá um efeito bom nessas coisas? Tem vento sempre no capacete, né? Se não tiver bem feito, você fica com a cabeça balançando. É por isso que tem aquele estabilizador. Tem a asa, né? Essa asa aqui em cima e essa aqui, elas são porque quando não tem a asa no capacete, o ar vai para baixo e suga a sua cabeça para fora. Isso é bom. Mas você quer, eu quero ver a frente do carro. Você fica literalmente assim, e aí cansa bem o pescoço na reta. Então coloca aquela asinha aqui assim e dá uma ajuda boa. E aquela que tem na frente? Essa quando você depende do carro, mas essa asa aqui geralmente não faz muita diferença. Essa aqui que faz o ar subir para cá e dá o efeito aerodinâmico. Antigamente tinha uns Bell que tinha até uma rebarba na frente, vocês lembram que o Schumacher usava? Então, mas isso é porque os carros eram muito mais baixos aqui e o capacete e o ar estava por baixo do capacete, então eles faziam isso aqui para o ar subir. Entendi. Aliás, você usa Bell, né? Usa Bell. Usa Bell. Quem usava Bell é a Vilota, você viu a foto? Que loucura. Aquela foto lá é assustadora, realmente. É assustadora. Né? Maria de Vilota, para quem não viu, está no site, está lá na página do Facebook. O capacete dela é rachado ao meio. Mas isso depende da marca, não é porque é Bell, porque é Arai, porque é Schubert, que isso vai dar diferença, porque o critério de Márcio Fonseca também usa capacete Bell na bicicleta. Olha só que dele é de isopor, viu, gente? É de isopor. Não é de fibra de carbono. Canetinha. Escreveu de canetinha. Ele fez a textura de fibra de carbono com a canetinha, né? Isso, ele é artesão. Ele ficou 3 anos fazendo isso. Não pode sair na chuva porque ele fez de canetinha, agora o sapato já está feito. Vejamos aqui, pessoal amaldiçoando a Williams aqui para você. Bruno, após anos difíceis, qual é a sensação de retomar ao topo do pódio já na abertura da WEC? Pergunta do Ademir. Isso realmente foi fantástico, porque... Bandeira brasileira. Aliás, vamos colocar a imagem? Temos a imagem aí? A última... Vamos lá, ainda hoje? Conto com vocês. A gente vai conversando enquanto isso não acontece. Isso, enquanto isso eu trago um chazinho. As fotos dos carros que eu separei com... Aí, olha só, isso daí em que pista? Isso aí é em Sebring. Não é, essa foi a primeira coisa que a gente fez com Aston, né? Então, que era extra-campeonato, não é isso? Que é fora do campeonato. Isso. Foi uma ótima experiência lá. Bem difícil à noite andar com o carro. A pista é interessante? Difícil, super difícil. A pista é mais... Você não pega muito a mão do traçado da pista, você pega a mão das trocas de superfície da pista. Porque a pista tem concreto, pedra, pedregulho, terra, areia e entendi. Enfim, igual São Paulo. É um ralllycross ali, né? E aí você tem que aprender bem. Mas pra mim, o negócio foi realmente, a última coisa que eu venci foi na GP2 em 2008, né, em Silverstone.
E depois disso eu fiz alguns pódios no Endurance em 2009, mas depois disso nunca tive mais o sucesso que eu tive todos os anos da minha carreira. Você teve também em Mônaco, né? Então, Também quer no dizer, GP2. você fica naquela Ganhou situação, está acostumado, né, Próxima foto. tá acostumado a estar na frente, Tem uma foto? e aí acaba Tem mais que fica... É um pouco desapontante, né, desmotivador você ficar fora de ser competitivo, né? Então, a Fórmula 1 tem essas coisas, eu não sei como é que o pessoal gosta, né? Uma foto bonita. Esse foi o primeiro carro, né, que eu corri em 97. Uhum. Na Depois coisa foi 98 seguinte, e agora 99. justamente. Efetivamente não mudou nada, Muda a numeração. mas só. muda a Para numeração fins burocráticos. por causa da pontuação do campeonato pela equipe. Uhum. Então, Próxima foto é ele no pódio. Olha lá. vamos ver. Ainda hoje, aguarda aí, olha aí. Olha lá a cara de feliz. Tá vendo? Tá vendo Todo só? pimpão, Tava feliz. segurando o diploma de universitário do lado esquerdo. Essa aí foi a corrida de Spa, né? Não foi a corrida que a gente ganhou, mas a gente terminou em segundo. Essa foi uma corrida muito legal de Spa, porque a gente começou na pole, o Rob Bell, que é o cara que está ali à esquerda da foto, ele começou a corrida e a Ferrari estava muito forte no começo da corrida, acabou ultrapassando ele, mas é uma corrida de 6 horas, então não é muito estressante. Uhum. Onde a gente perdeu a corrida foi que a Ferrari fez o pit stop programado deles e deu um safety car por causa do acidente do Pisonia. Lucky bastards. E a gente perdeu 55 segundos para a Ferrari. Então, para a gente conseguir chegar na frente das E o duas ritmo Ferraris... dele, você mesmo falou que já estava o ritmo igual dele tá ao muito bom. seu. Então, o único jeito da gente recuperar essa vantagem era fazendo pit stop a menos, E aí ou você reabastecendo a tem que menos. poupar pneu, aquela coisa. Só que você não pode, né? Porque você tem que continuar com o ritmo forte. Então, a gente foi com tudo para cima mesmo e fez, em vez de fazer 1 hora, né, em cada pneu e trocar, cada troca de pneu dura mais ou menos 25 segundos e o reabastecimento mais 25 segundos. Então o pit stop é um pit stop de quase 1 minuto, no final das contas. E a gente conseguiu fazer duas trocas de pneu a menos. E, obviamente, no final dessas... Isso foi no meu stint, no meu turno e no turno do Fred. As duas vezes a gente economizou um jogo de pneu. E no final do turno do pneu, né, depois de um e meio, basicamente, o pneu estava totalmente destruído. O carro não estava cuidando o suficiente bem do pneu para fazer isso, mas a gente arriscou e conseguiu, pelo menos, ultrapassar uma das Ferraris e terminar em segunda corrida. Recuperamos 40 segundos da desvantagem que a gente teve durante o safety car, então foi bem legal. Entendi. Mais perguntas chegando aqui. Quais as diferenças mais significativas entre pilotar um monoposto, como da Fórmula 1, e um carro de turismo da WEC? Bom, começa muito da parte mais básica, que é o pneu. Você não se molha na chuva. Você não se molha na chuva, mas embaça dentro do carro, então não é tão legal. Tem ar-condicionado. Né? Tem ar-condicionado no carro. Tem ar-condicionado? Tem, aqui do seu lado, ar-condicionado que dá uma refrescada e tal. Uma maravilha. Tem o volante hidráulico, é levinho. De couro ou de madeira? Não, é de... Camurça. Como é que é? De Alcântara o volante. Alcântara. É, uma delícia, assim, um negócio... É de Almeida, não é? O cara confunde, é de Almeida. Não, então, começa pelo pneu, né? O pneu de Fórmula do monoposto é um pneu que tem um perfil alto, a roda é pequena, então a maior parte das ondulações são absorvidas pelo pneu e a suspensão faz a outra parte. No carro de Endurance, né? Até os protótipos, você anda com aro 18 e com pneu de perfil baixo, então como você sente a pista já é muito diferente do que um monoposto, né? Muito mais direta a sensação do carro. Apesar do carro ter muito mais peso, etc., a sensação que você vem pelo volante é um pouco mais direta do que no carro do que no monoposto. Até a pedrinha. Tim. E, obviamente, né, o downforce do carro é muito diferente. Os meus companheiros de GP falam assim, nossa, o grip do carro está muito bom, a gente está com uma aderência incrível. Aí você gargalha. E eu falo, cara, não tem aderência nenhuma esse carro, nenhuma, a gente não consegue, é um tijolo não para, não faz curva, não acelera, não faz nada. E eles olham pra minha cara assim. Ok. Tudo bem, mas tá bom o carro, pode ficar tranquilo. Confia na gente, tá bom, você não sabe que é um carro ruim. Né? Exatamente, mas o carro realmente tem estado muito bom esse ano. Então, quer dizer, você tem que aprender que o limite do carro é bem mais baixo e aí você trabalhar dentro dessa nuance aí que é bem diferente. Isso é até interessante. Eu recebi o Ingo Hoffmann aqui há 2, 3 semanas atrás e ele falou exatamente isso, que quem vem de Fórmula, quando vai correr de turismo, às vezes está no piloto automático de dar o máximo do carro. Então ele vai frear em cima, vai acelerar assim que sair da curva
E às vezes não é isso que você precisa para fazer uma volta rápida. Pois é. Não é só nem a questão de desgastar, porque você tem que pensar no long play, mas porque o carro não funciona assim, porque você está brigando com o carro, às vezes você tem que frear 60, 100 metros antes do que você poderia até lá dentro, porque o ideal para a volta do carro é aquilo. É bem interessante. Toda a transferência de peso, toda a dinâmica do carro é muito diferente por causa da estrutura do carro, de como o carro é feito. Então, pilotar esses carros como monoposto é receita para desastre. Na classificação, até você pode abusar um pouco, mas na corrida você tem que andar muito mais comportado do que no monoposto. Muito bem. A Celis Fabrícia perguntou aonde que ela entrega as doações que o seu assessor sugeriu no Instagram. Bom, a campanha do agasalho da cintura de baixo já está iniciada. É que ele está com uma calça moderna, que tem algumas fendas. Olha aí, tá vendo? Tem uma outra fenda que eu não vou enumerar onde é, mas eu caí. O público feminino... O pessoal não entende que acidentes acontecem e, enfim, eu não comprei uma calça nova e tal. É a crise. É a crise. Tá pensando. Meu assessor de imprensa, vai ter um problema depois. Isso acontece, é a crise também. Mas ele tá... Bom, as doações podem ser feitas pelo próprio Márcio. Lembrando, o tamanho dele é GG, calças para pessoas. Compre na Varca, na camisaria Varca. Olha, o Márcio aceita doações para boas razões, que são os cachorrinhos. Sim. Ele é um belo fanático por animais, então essas doações são muito bem aceitas pelo seu Márcio Fonseca, que cuida de vários cachorros. Isso. Até porque, pelo que eu entendi, o escritório dele também fica numa área muito nobre, então ele precisa dos cachorros para manter a vizinhança fora dos limites, digamos assim, né? Porque existe um carinho muito grande por ele e todos querem abraçá-lo ao longo da noite, mesmo que ele não esteja na casa. Não é isso? Vamos ver aqui. Vamos continuar. Estão falando da jaqueta, seus malditos, estão querendo já a jaqueta, vão furar os olhos de quem vai ganhar. Você tem que fazer concurso. E o concurso da jaqueta só mais pra frente. Porque isso daqui é um presente caro, gente. Então a gente vai ter que fazer isso render. Não é que eu vou sortear amanhã. Isso vai render. Tem que assistir muito o programa do Zé Inácio. Tem que assistir o meu programa, tem que assistir, me acompanhar no Twitter, no Facebook. Enfim, tudo que vocês, graças a Deus, já fazem. Vejamos mais. O pessoal está falando da imagem, da tecnologia HD. Bruno, em 2009 você correu na Le Mans. Pergunta da Amanda Marques. Le Mans Series. Isso, Le Mans Series, a bordo de um protótipo da Oreca. Agora vai de GT da Aston Martin. Em que pese as diferenças, onde você sentiu mais chances de obter bons resultados? Eu acho que os resultados já falaram, mas onde você sentiu? Na verdade, em 2009 a gente correu com a Oreca e a Audi e a Peugeot estavam correndo também. Sim. Então não tinha nenhuma chance de ganhar a corrida. Mas a gente terminou no pódio algumas corridas ali no Le Mans Series e foram bons resultados. E a guiada de carro é completamente diferente do GT? É bem diferente, né? O protótipo é um carro de downforce. É um intermediário entre a Fórmula 1, vamos dizer justamente. assim. Justamente. Se você olhar o tempo de volta do Audi em Spa, é o tempo de volta do Road Series Bahrain, é um pouquinho mais lento que o GP2. Então, quer dizer, os carros são rápidos, são super rápidos, estão cerca de 15 segundos acima do tempo de Fórmula 1. Então, quer dizer que não tem nada a ver com o GT. O GT é um carro mais lento, mas com certeza toda uma equipe que está vencendo, que está indo muito bem. E essa é a parte mais motivadora. E é interessante agora a gente fazendo uma rememoração. A Aston Martin chegou a flertar com a Fórmula 1 uns anos atrás, naquele tempo que estava entrando a Espanha, que estava entrando a Marúcia. Ela era uma das que tentou... Com a ProDrive. Isso. Né? Se fosse o carro da McLaren, teve aquelas coisas de a possibilidade de comprar chassi, depois não deu, tal. Você sente ou ouve alguma coisa de repente eles pensarem a médio prazo novamente nisso daí, ou é página completamente virada pelo que você sente? Na página virada para a equipe, né? Inclusive eles tiveram um programa de protótipo no Endurance. Eles começaram com o Aston Martin, o GT1, né? Que venceu o Le Mans. Sim. E depois, eu vi em Pebble Beach, o carro lindo. Muito bonito mesmo. E depois eles começaram a fazer um projeto de protótipo, que até em 2009 foi, acho que, o primeiro ano deles com esse Aston Martin. E a gente estava disputando. Não, esse era um carro... Antigo? Mais antigo? Em 2009, acho que o carro era nas cores da Golf, para ser bem sincero. Então não era o que eu vi. O que eu vi era um verde escuro, quase preto. Eu não lembro de cabeça exatamente, mas enfim, foi o tempo que eles estavam dando lá na protótipo. Em 2010, 2011, eles fizeram outro protótipo
e era um protótipo terrível, com motor ruim. E isso foi que uma coisa que quase quebrou a equipe. Eles tiveram uma dificuldade financeira muito grande depois dessa falha que eles tiveram. Uhum. E aí em 2012 eles fizeram um carro profissional pro WEC, né? Uhum. E você vê, a equipe melhorou, voltou mais aos pés. A equipe está crescendo muito rápido. Do ano passado com um carro Pro, a gente está com 3 carros Pros e 2 carros AM, que são amadores, né? Uhum. Então a equipe cresceu rápido e a equipe está atingindo um bom sucesso com um budget que é bem menor do que da Ferrari. E depois das 24 horas de Le Mans, inclusive é uma pergunta que foi feita pelo... Atenção, caceta, aqui. Muito bem. Depois das 24 horas de Le Mans, você vai correr com um só dos seus companheiros, não é isso? Você atualmente corre com 2, depois disso você vai correr com um só. Isso, na verdade assim, a gente ia começar o campeonato eu com o Fred Makoyek, que é um piloto extremamente rápido, ele é piloto de teste da Michelin, então ele conhece muito bem os pneus, que ajuda bastante. E no final das contas em Silverstone não deu para fazer isso porque a equipe não conseguiu aprontar o carro em tempo. E aí é que a gente ficou, eu acabei pilotando dividindo o carro com o Darren Turner e com o Stefan Mucker, e o Fred correu no outro carro com o Pedro Lamy e com o Paul Dalla. Na última corrida foi o line-up mesmo de Le Mans, eu com o Fred e com o Rob. Em Le Mans vamos ser nós 3 de novo. E depois disso, eu com o Fred mesmo para o resto do campeonato. E você imagina agora com essa dupla, a sua relação coisa meio ótima, tudo fantástico, tranquilo? Ótimo, o Fred é super gente fina e é um piloto que com certeza vai ajudar a gente a E com o Pedro Lamy, outro ex-Fórmula 1. Ah, aliás, o WEC está cheio de ex-Fórmula 1, impressionante, né? Tá, acho que é um caminho natural para quem não está. É uma alternativa real, tão competitiva. É um dos únicos lugares atualmente mais. que você consegue ganhar dinheiro também, correndo, sendo profissional. E você vem com essa calça. Okay. Eu venho com essa calça. Eu não estou ganhando muito dinheiro, obviamente, né? Então, eu estou vendo mesmo. Então, mas enfim. Mas tudo bem. Na verdade, sim, isso foi um acidente que eu tive com a Gillette, eu derrubei ela, cortou minha calça. Que corte, hein? Você vê? Gillette, pensando em você. Que corte, puxa. Então, dá para ganhar dinheiro e é uma alternativa. E aquela coisa, você quer viver de automobilismo, né? Justamente. Você não... Porque você fez administração. Não fiz todo o curso de administração, mas... Eu sei, eu cruzei com você algumas vezes nos corredores. Não é isso? Não sei se fazia na mesma época. Fazia direito na FAP. Entre 2000 e 2004. Então foi nessa Sim. época. Só que você estava no outro prédio. Sim, o prédio chique. O prédio chique. Você chegou a ver o nosso diretor onde as cadeiras são confortáveis. Acolchoadas, já ar-condicionado. Você vê que o pessoal do direito sabe como faz as coisas, né? A gente faz direito. Ai, que péssimo. Mas éramos colegas, íamos lá naquele Copérnico, não era? Que tinha, que depois reformou. Você chegou aí no Copérnico? Tem McDonald's agora ou não? Não tem McDonald's, tem Spoleto. Tem Spoleto, tem Arábia, tem Baked Potato, tem aquele de comida de quilo lá também. Então, maravilha. Uma beleza. E o chão de mármore. Então. FAP, tá pensando que é o quê? E aí eu cheguei a ver você saindo com o seu... Você tinha um Audi S3? Tinha um Audi S3. Você tem saudades do seu Audi S3? Tenho, eu vendi ele, obviamente antes de mudar para a Europa. Que carro você usa lá? Agora eu tenho um Polo GTI em Mônaco. Mas você tem que dar um Aston Martin, pô. Então. Sério, é interesse deles. Mas para Mônaco o negócio tem um Smart, eu tenho scooter, entendeu? Eu tenho um Polo de um carro grande para Mônaco. Tem um Aston Martin pequenininho que é com base num Toyota, você já viu? Mas eu tô tranquilo desse aí. Não, mas aí você teve que pagar, esse daí tinha que ser de graça. Não, eu prefiro um Aston Martin grande se eu não tiver que pagar. Melhor ainda, né? Conversível. Como é que você faz no inverno de Mônaco, hein? Porque eu, quando fui lá, eu fui no verão. Então é uma maravilha, tomando champanhe, aquela coisa de gente que está subindo na vida e acha que é alguma coisa. Mas no inverno faz frio. Aí como é que você acha a motivação? A badalação também diminui? Faz frio, mas faz sol ainda no inverno, né? Então você consegue sair de casa. Quanto faz no frio lá? O inverno lá faz o quê? Tem uns dias, assim, os mais extremos, tem uns dias de 5, 6 graus. Que delícia. E os dias normais são uns 10 graus, assim. Então não é tão frio assim. Mas, falando isso, esse ano foi um ano muito atípico de Mônaco. Teve muita chuva, teve uma certa neve a nível do mar, no dia que eu estava de bicicleta. Olha, só um momento Rock Balboa, hein? Saí de bicicleta. Subindo a montanha de neve. Eu estava pedalando para Nice, para Antibes lá, que é Cabo Ferrado, ali no nível do mar.
tudo maravilha, programei minha bike com o vento, assim, eu vou pegar o vento contra na ida e o vento a favor na volta para voltar tranquilaço, né? Faltando uns 20 km para Mônaco, o vento parou. Eu falei, menos mal. Né? Não fiquei muito contente com isso, mas 4 km depois o vento ficou muito forte contra, eu fiquei mais ainda, e faltando uns 10 km para Mônaco começou a nevar. Eu tinha saído, estava 15 graus. Pneu slick, você faz bicicleta de estrada, né? Eu saí com a roupa para 15 graus de temperatura e quando eu cheguei em casa estava 4 graus. E aí foi uma delícia. Eu cheguei congelado em casa, demorei umas 4 horas na banheira tentando me esquentar. Você ainda tem banheira, não aquele chuveirinho de mão que a pessoa tem que colocar para cima. Aí você fica assim embaixo. Eu não uso minha banheira normalmente, eu uso chuveiro, mas nesse dia... A banheira fica com sais de banho. Tive que arrancar uns dedos lá que estavam congelados, mas no final das contas... Nasceu novo, você é meio tipo calango, né? Que corta o rabo, cresce. Exatamente, voltou. Tá certo. Mas é verdade. Eu lembro quando eu estava lá perto, não fiquei em Mônaco, porque Mônaco é proibitivo. Então eu fiquei em Villefranche e Cap Ferrat, as 2 vezes. E aí é muito gostoso, porque eu pensei, putz, eu vou para Mônaco, vai ser uma coisa cara pra caramba. Mas primeiro, você vai de trem ou você vai de carro, você para naqueles 25 andares subterrâneos que eles têm e você come na Domino's Pizza. Olha aí, dá para comer Olha, barato. se você olhar efetivamente Mônaco em termos de custo de vida, não é mais caro que Londres. Inclusive então não deve ser mais caro que o São Paulo também, que essas alturas, ó. Inclusive, se você for olhar restaurantes, essas coisas, é mais barato comer em Mônaco do que comer em Londres, no mesmo nível de restaurante, etc. Então é uma questão de... As pessoas acham que é muito caro porque em Mônaco você não tem muitas opções de coisas muito baratas. Mas se você está vivendo naquele padrão que você viveria em Londres, é mais barato em Mônaco do que em Londres. Então existem essas variáveis que todo mundo acha que morar em Mônaco é jogar dinheiro no lixo, mas não é bem assim. Entendo. Nesse domingo, eu estou perguntando se nesse domingo você vai estar no Maracanã. Mas você estará treinando? Nesse domingo eu estarei em Le Mans, quase Maracanã. Maracanã, exatamente. Eu prefiro não falar qual que eu prefiro, porque eu não quero ficar em cima do muro. Em cima do meu muro é muito gostoso. Oi? Ok, eu não entendi o seu gesto, mas tudo bem. A pessoa entrou, que nosso diretor entrou aqui, e eu fingi que eu estava com um ponto eletrônico, mas não funcionou. Então eu estou falando claramente que ele entrou aqui, eu não entendi o gesto. Mas enfim, enquanto isso, vamos continuar. Isso é televisão de guerrilha, Bruno. Você está achando que é aquela mega estrutura? Isso daqui é televisão de guerrilha. É o amor, é a verdade, o carinho que a gente tem com os nossos ouvintes e telespectadores. Mas o que ele está dizendo é que tem que acabar o programa. Ele fez esse gesto assim. Já passou 1h45. Uma ameaça de morte. É uma direta que o programa deve acabar. Então, vamos terminando deixando os seus contatos. Qual é o seu Twitter, o seu Facebook, o seu Instagram, o seu Orkut, ICQ, Bom, o Facebook é o Bruno Senas Fanpage, né? O meu Twitter é o @bcena e o meu Instagram é bcenaoficial. Então, e já tinha um Bruno Senna quando você foi tentar? Não sei. Ou você nem chegou a cogitar colocar Bruno Senna? Nem cheguei a cogitar, para mim. Como tem o Bcena, já ficou e tentei usar a mesma coisa para o Instagram. Manter a então, identidade. pessoal, pode acessar lá e ver as fotos que eu posto. O Instagram é um pouquinho mais pessoal, coloco algumas fotos que eu estou fazendo e tudo mais. Fotos íntimas? Não diria íntimas. Olha, veja, eu distendi a virilha. Mas o Twitter é bem mais profissional, as coisas que estão acontecendo durante as corridas e tudo mais, mas eles estão todos linkados e tudo mais, estou sempre de olho lá no que está acontecendo, então participem e mandem suas mensagens. Mandem suas mensagens, mandem o seu apoio. E enquanto isso, continue seguindo também o Titio aqui, o @InácioF1, lá no Facebook, o blog José Inácio Falou, e no Orkut eu não faço ideia se eu ainda existo naquele ambiente cretáceo. Mas então, muito obrigado a vocês que estão em casa. Bruno, muito obrigado. Obrigado. Confirmando a presença dele semana que vem aqui. Imagine o cara numa... Não, ele vai ficar na Europa. Mas depois, quando você vier aqui para São Paulo, para a etapa de São Paulo, você vai estar com bilhões de eventos, eu tenho certeza. Mas a gente pode fazer uma reedição desse programa. E dessa vez, ao vivo, porque a gente teve alguns problemas no nosso link. Nosso satélite estava deslocado. O FBI pediu para usar as imagens. Então, a gente não conseguiu transmitir a íntegra do programa ao vivo. Mas você que está assistindo agora na versão gravada, não se importa com isso, porque afinal você já ia assistir gravado mesmo.
Então, muito obrigado a todos vocês que estão em casa. Um abraço a toda a família brasileira que sempre me acompanha, especialmente as mulheres bonitas. Até a semana que vem, espero ao vivo. Se não, paciência. Vai ser gravado mesmo. Vai ser gravado em qualidade HD aqui. Muito obrigado, Bruno, pela sua presença mais uma vez, segunda vez que eu faço isso. Mas tudo bem. Até a semana que vem. Tchau. Eu não sei